Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para a minha oração desta madrugada. Agora são 5 horas e 15 minutos. Minha oração vai ser inspirada, porque eu estou na companhia do Salmo 116, os versos de número 8 ao 11. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. A companhia destes versículos 8 ao 11 do Salmo 116 é que eu vou orar, me inspirar para falar com o Senhor nosso Deus nesta madrugada. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas livraste os meus olhos, da queda livraste os meus pés. O salmista declarando aqui como Deus o livrou. No versículo de número 3, nós vimos a situação em que ele estava vivendo. Uma dura realidade, um sofrimento de morrer, algo terrível. O Barnes, em seu comentário, diz que o sofrimento do salmista pode ter sido um sofrimento real de alguma enfermidade no corpo, poderia ser alguma doença que ameaçava ele de morte, e com medo de morrer, ele passava por sofrimento. O seu sofrimento se intensificava mais ainda quando percebia que estava indo embora. Um dos maiores medos das pessoas é o medo de morrer, ainda que a pessoa esteja muito, muito apegada a Deus, ela tem medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer porque a morte é algo assustador. A morte é algo arrasador. A morte acaba com a alegria, a morte acaba com a esperança, a morte acaba com tudo. Quando ela vem, ela acaba com tudo. E as pessoas têm muito medo de morrer. E o salmista, pode ser que ele estivesse passando por uma enfermidade e que estava vendo a sua vida chegar ao fim. E a segunda possibilidade pode ser que o salmista estivesse passando por uma tristeza mental tão absurdamente grande, produzida por lembranças de pecados que ele cometeu e, e sobre a expectação juntado com a apreensão do futuro. A expectação do que poderia acontecer com ele no futuro, por causa dos seus pecados e das escolhas ou das escolhas erradas, equivocadas. E por isto, o sofrimento mental atormentando as suas lembranças, atormentando a sua alma. Barnes diz que poderia ser enfermidade ou então esse sofrimento mental. O fato é que no verso 3 ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. E agora, no verso 8, ele declara como Deus livrou daquela situação, pois livraste o Senhor da morte a minha alma. Ele me tirou, estava quase indo para a sepultura, estava com o pé na cova,
o Senhor me tirou. Das lágrimas, ele enxugou os meus olhos. Da queda, livrou os meus pés. E o verso 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vou continuar vivo. Eu vou continuar entre vocês. Eu vou continuar existindo neste mundo. E o verso 10 é uma sensação de alívio. Opa, estou vivo de novo. Estou na área. Estou na área, pessoal. Cheguei, estou aqui de novo. Vou continuar. Quando a pessoa sai do quase morte e vem à existência e como se ela nascesse de novo. Algumas pessoas dizem: eu nasci de novo. Esta era a sensação do salmista quando ele escreve: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Vou continuar vivendo, só que na presença de Deus. Eu vou andar na presença do Senhor. Eu não vou me afastar da presença do Senhor. Talvez o sofrimento do salmista tivesse a ver com o fato dele ter se afastado de Deus. É bem provável que sim, isso acontece muito, muito, quando a pessoa está fora da presença de Deus. Viver fora da presença de Deus é o sofrimento mais terrível. O sofrimento do homem, o medo da morte, é justamente pela sensação da ausência da presença do o medo da morte. A morte se torna assustadora quando a pessoa percebe que está sem a presença de Deus. Agora ele diz: estou na área, mas vou andar na presença de Deus. Vou viver na presença de Deus. Eu não vou sair na presença do Senhor. Eu não vou sair da presença dele de forma alguma. É isso que tem que ser, meus irmãos, e assim que tem que ser. Não podemos insistir no pecado, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado faz com que Deus retire a sua presença de nós. O nosso pecado insistente, o nosso pecado impenitente, faz com que Deus tire a presença dele de nós. Isto é fato, isto é bíblico, isto é real. Isto é absolutamente certo. Precisamos abandonar o pecado, precisamos dar um basta no pecado, precisamos buscar a face de Deus em santificação, dar um basta do pecado da nossa vida. É necessário. Então, o salmista diz: eu vou andar na presença de Deus, como quem está dizendo: eu não vou mais, eu vou dar um basta no pecado da minha vida, porque eu não quero viver desta maneira, sem a presença de Deus. Verso 10: eu cria, mesmo quando eu disse: estou aflito. Mas ainda no sofrimento, vivendo aquele abatimento de alma, de espírito, aquela situação de estar cercado pelos laços da morte, tomado pela angústia do inferno que se apoderavam de mim. Mesmo assim eu cria quando eu estava muito aflito. Se você está passando por situação assim, não perca a esperança, não perca a fé. Você pode perder tudo, tudo. Mas uma coisa você não pode perder: é a esperança, é a fé, é a confiança em Deus. Isto você não pode perder. Se nós perdermos isto, perderemos tudo, tudo, tudo o que temos de mais precioso, belo e necessário para a nossa vida. Podemos perder dinheiro, podemos perder oportunidades boas na vida, podemos perder prazeres, podemos perder até parentes,
podemos perder qualquer coisa nesta vida, mas não podemos perder a esperança, a confiança e a fé no nosso Senhor e Deus. Ainda aflito, mesmo quando eu estava aflito, eu cria no Senhor. E o verso 11 ele conclui esta parte do salmo dizendo: Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Esta era a sensação que eu tinha, todo mundo é mentiroso. A gente vê coisa que não existe. Na perturbação, a gente vê e sente coisas que não existem. É coisa da cabeça. É coisa da cabeça. Talvez você esteja passando por situação tão difícil que a sua cabeça está cheia de falsas ideias, cheia de minhoca, como se dizia lá na minha terra. Uma cabeça cheia de minhoca, cheia de pensamentos, de sensações que não são realidades. Eu achava que todo mundo era mentiroso. Na minha aflição, para mim, todo mundo era mentiroso. O salmista faz estas belas declarações, afirmações que servem como instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida, para nos sacudir, para nos levantar, nos acordar da situação em que estamos. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por quem está comigo aqui nesta oportunidade, oro pela igreja, pelos irmãos, oro por aqueles, ó Deus, que em algum momento nos pediram oração e por muitos que nos pedem oração e muitas vezes nós não mencionamos o nome deles nas nossas orações, mas aqui, Deus, eu peço que o Senhor abençoe, inclusive, principalmente, aqueles que estão passando por sofrimentos, que têm a sensação de estar indo embora. Pai Santo, seja sofrimento por causa de enfermidade que está destruindo a sua vida, ou seja sofrimento mental por pela consciência de pecado, pela consciência de escolhas equivocadas, escolhas erradas, seja por qual razão for o seu sofrimento, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas. Eu oro no nome de Jesus para que o Senhor tenha misericórdia e venha intervir e agir na vida delas, tirando elas desta situação e dando a elas a oportunidade de andar na sua presença, ou então voltar a andar na sua presença, se for o caso de pessoas que já anteriormente viviam na sua presença e por alguma razão, por causa do pecado, a presença do Senhor se ausentou delas. Ó Pai Santo, no nome bendito do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe estas pessoas. Volte a dar a sua presença a elas, que é tudo que nós podemos ter de melhor na nossa vida é a sua presença. Mas sabemos que os nossos pecados fazem e causam separação entre nós e o Senhor. São os nossos pecados. E os nossos pecados são resultados das nossas escolhas, das nossas decisões, são resultados da nossa falta de vigilância, são resultado de muitas coisas do nosso coração que nos levam a pecar e nós somos levados como cordeirinhos para o matadouro, né? Pelo pecado, pelos laços do inimigo, pelas ciladas, engodos. Nós somos, Deus, atraídos pelo pecado e caímos como patinhos no pecado e eles nos separam do Senhor e a sua presença é retirada de nós e nós passamos a viver em sofrimento brutal, porque a falta da sua presença é o maior de todos os sofrimentos da existência humana, na vida de qualquer pessoa. Portanto, Pai bendito, volte a dar a sua presença a elas. Volte, Senhor, a dar a sua presença àquelas que, porventura, estão sem a sua presença, Pai, no nome bendito de nosso amado
Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua presença vem tudo de bom, toda a alegria, todo o prazer de viver, todo o significado, propósito e sentido para continuar existindo, vitalidade. Ó Deus, revista essas pessoas com a força do seu poder para resistir todo tipo de coisa ruim que elas hão de enfrentar. Pai Santo, venha ao encontro de cada uma delas, é assim que eu oro, no nome bendito de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Curte, comenta e compartilha o vídeo e a gente se encontra na próxima oração da madrugada.